E cá estamos de volta, caríssimos telespectadores, a mais uma edição do nosso programa Diário Desportivo. Programa este que visa a informá-lo com muito debate e profundidade, assuntos que têm a ver com o desporto. E como é de habitual, vamos sim dar boas-vindas ao nosso comentador. Boa tarde, Mohamed. Boa tarde, Ariela. Boa tarde em casa e boa tarde a todos. Iniciamos sim com uma notícia nacional falando dos Mambas, que é o fim da era do Chiquinho Conde. A Federação Moçambicana de Futebol decidiu não renovar o contrato que termina no dia 31 de janeiro. Mohamed, como avalia o saldo real deste ciclo maravilhoso de Chiquinho Conde dos Mambas? Mais uma vez, boa tarde, Ariela, e boa tarde lá em casa. Indo mais uma vez direto à tua questão, olha, dizer que se formos olhar para o ciclo do Chiquinho Conde, o saldo é claramente positivo, né? Pela primeira vez, Moçambique conseguiu ultrapassar a fase de grupos do CAN, e enfrentando adversários de peso com muita coragem e organização. Além disso, né, tivemos uma boa campanha de apuramento para o Mundial. Infelizmente não conseguimos qualificar, mas conseguimos alcançar 15 pontos, coisa que não tinha ainda acontecido. Infelizmente não conseguimos um apuramento. Então, não estamos a falar apenas de resultado, mas houve também uma mudança de mentalidade. Moçambique, a nossa seleção de Mambas, ganhou uma identidade competitiva e uma ligação renovada com os adeptos. Então, é verdade que faltou ainda um pouco de consistência para podermos conseguir bater de frente ou podermos estar lá no topo das grandes seleções, mas em termos de legado, este ciclo fica marcado como mais competitivo na era moderna dos Mambas, né? E a não renovação é uma decisão técnica baseada em resultado ou uma ruptura administrativa inaceitável? Ariela, temos que saber separar as coisas, né? Se formos a falar de uma decisão puramente técnica, os resultados sustentariam a continuidade do Chiquinho Conde. Então, porque não existem sinais de insatisfação em termos desportivos, né? Os números falam por si. Temos aqui uma decisão puramente administrativa, totalmente administrativa. O contrato do Chiquinho Conde terminou e a Federação, juntamente com o Ministério de Juventude e Desportos, optou por não renovar. Então, isso abre espaço para uma redefinição estratégica ou talvez uma procura de um perfil diferente para aquilo que seja o futuro, o novo treinador da seleção, né? Portanto, não é uma ruptura por maus resultados, mas uma escolha política de gestão. Sim. Então, o que podemos concluir é que o Chiquinho Conde deixou um ciclo que será para sempre recordado e não será essa não renovação que irá manchar, O que podemos concluir é que o Chiquinho Conde deixa os Mambas com um ciclo que irá ser lembrado por muito tempo. A não renovação não apaga os seus feitos, não vai apagar isso, mas o que vale agora é a questão que fica. Será que Moçambique não perdeu uma oportunidade de consolidar um projeto, ou será que a Federação acaba tendo razão em abdicar dos serviços de Chiquinho Conde e procurar um novo caminho, né? Essa é a questão que fica agora. E sobre o período de reflexão, a Federação Moçambicana do Futebol anunciou um hiato de 3 meses para decidir o novo rumo. 3 meses sem selecionador é uma estratégia prudente ou um risco para o calendário internacional da seleção? Mais uma vez, podemos ver isso de duas maneiras, Aurélia. Por um lado, pode ser uma estratégia prudente, né? Isso dá tempo, esse tempo que a Federação tem para refletir, pode ser para não ter que tomar decisões precipitadas ou evitar cair em tentação de contratos sob pressão mediática ou política, né? Mas, por outro lado, acaba sendo um risco evidente para aquilo que é
a continuidade do projeto que a seleção estava a ter. O calendário internacional, tanto de FIFA, tanto a CAF, não vai esperar por nós, né? O calendário não vai esperar que a federação se decida e volte a trabalhar. Então, há datas que jogos amigáveis, jogos de qualificação, que exigem uma certa preparação imediata. Então, sem selecionador, terá que talvez criar uma equipe técnica interina e isso pode apagar o fogo que nós já havíamos conseguido acender, né? Pode-se dar o caso de termos já projetos sem garantia, sem continuidade, sem um planeamento a longo prazo. Isso pode vir fazer perder algum risco, algum ritmo, isso é que queria dizer, algum ritmo competitivo, e isso iremos talvez até perder aquela confiança que os jogadores já tinham no projeto. E o que deve ser prioridade nesta análise do departamento técnico? A continuidade do estilo de jogo ou uma reforma total? O que posso dizer é que a prioridade do departamento técnico deve ser definida com realismo, né? Moçambique encontrou um estilo de jogo competitivo, disciplina, capaz de enfrentar qualquer equipe. Isso todos nós vimos. Então, o que se precisa fazer é continuidade e ajustes, né? Reforçar a base tática, melhorar a preparação física, investir na renovação gradual do nosso plantel, que é o que estamos a precisar também. Uma reforma total nesse momento, acredito que iria nos fazer perder aquela filosofia que nós já havíamos ganho e estávamos a tentar trabalhar e estava a sair muito bem feita. Então, o próximo selecionador, acredito que terá que ser escolhido para consolidar aquele estilo que nós já havíamos carregado, já tínhamos como identidade, para que possa continuar com o projeto que já se vinha a fazer e não começar de zero. Infelizmente, quando temos uma cara nova, toda cara nova, quando chega e quer mostrar o seu trabalho, eu espero que o próximo treinador seja humilde o suficiente, que possa fazer uma leitura daquilo que foi o antigo projeto, possa tirar pontos positivos e negativos e dar uma continuidade. E neste âmbito da sucessão temos dois nomes, como o Fernando Santos, que tem experiência internacional, e o Daudo Razak, que tem um conhecimento local. E esses dois nomes estão por cima da mesa. O Fernando Santos nos Mambas seria um salto de qualidade realista ou um investimento financeiro fora da realidade atual? Pronto, quem é que não gostaria de ter o Fernando Santos na sua seleção? Fernando Santos traria sem dúvidas um salto de qualidade em termos de experiência internacional. Estamos a falar de um treinador campeão europeu com Portugal e um treinador que pegou algumas grandes equipes como a Polónia, como a Grécia e limitou em grandes campeonatos como treinador de clubes. O impacto de ter Fernando Santos seria imediato, de certeza. Maior respeito internacional, tem muito know-how tático e capacidade de gerir jogos de alta pressão. Mas há uma questão aqui, o investimento financeiro. Fernando Santos é um treinador que está habituado a contratos milionários. E a nossa realidade, a realidade da nossa federação, dificilmente comporta-se ou está dentro dos parâmetros para aguentar um treinador desses, um treinador que está habituado com salários desses. Então, a contratação podia transformar-se num fardo orçamental, podia talvez criar algumas consequências para poder alimentar a sua estadia cá, para poder alimentar aquilo que são os seus serviços. Ter Fernando Santos podia talvez fazer com que fossem desviados alguns recursos que pudessem ser usados para estrutura, para formação, para logística. Portanto, o dilema é claro, né? Temos qualidade garantida com a chamada com a contratação do Fernando Santos, mas a nossa realidade financeira moçambicana não nos permite, acredito eu que não nos permite para ter esse tipo de serviço. O Daudo Razak tem um perfil, acha, né, que o Daudo Razak tem um perfil necessário para assumir a cadeira de sonhos com a pressão que esse cargo exige? Daudo Razak neste momento representa o conhecimento local, né? A continuidade cultural. É um técnico que conhece os jogadores, conhece os clubes, conhece a realidade do futebol moçambicano.
Isso poderia ser uma vantagem, claramente, poderíamos levar isso como vantagem, mas o que acontece é que ele teria que provar que não basta só ter conhecimento pelo nosso futebol moçambicano, pelos jogadores, mas ele teria que provar que tem perfil para aguentar essa pressão que tu aqui acabaste de falar agora. Os jogos, o Moçambique agora passou de um nível que já não é apenas um figurante. O Moçambique, a nossa seleção do Mamba passou a ser protagonista. Então, essa cadeira de sonho existe um certo tipo de perfil, exige um conhecimento, não só um conhecimento local, mas também um certo estofo. Porque em dado momento ele teria que bater-se até com a própria administração, com a própria estrutura, com a própria espinha dorsal máxima que é dos Mambas. Então, resta saber que se ele tem realmente esse perfil, esse braço de ferro que lhe poderia permitir ele estar perfeito ou quase perfeito. Digo quase perfeito porque conhecimento local ele tem, mas resta-nos saber que tem perfil, tem aquele estofo para aguentar, para ombrear em frente à seleção e aguentar aquela pressão toda que os Mambas carregam neste momento. Como eu disse, o Mamba passaram de simples figurantes, aí agora são os protagonistas. Então, será que ele tem esse perfil suficiente para isto? É essa questão que fica agora. Falando agora do papel do Ministério da Juventude e Desporto e a Federação Moçambicana de Futebol, que tiveram uma reunião de alto nível entre o governo e a federação para analisar o dossiê. Até que ponto o apoio governamental será decisivo para contratar o treinador de renome internacional? Arália, o apoio governamental pode ser absolutamente decisivo. Pode ser decisivo, sim. Contratar um treinador de renome internacional não é apenas uma questão técnica, sobretudo uma questão financeira e política, né? A Federação Moçambicana sozinha, eu acho que não teria, posso assim dizer, que não teria condições de trazer de suportar um treinador de alto gabarito como este que se fala. Então, o governo, como parceiro, talvez serviria para desbloquear alguns recursos, facilitar alguns patrocínios, então, e para garantir que esta contratação possa se realizar. Então, se essa parceria for a se consolidar de verdade, eu acredito que esta conversa passará de apenas uma foto institucional e passará a ser um sonho real, né? Mas esta sintonia entre o Ministério da Juventude e do Desporto e a Federação Moçambicana de Futebol, será que é um sinal de que o próximo projeto será mais robusto financeiramente? Claramente é um sinal político forte, né? E mostra que a vontade em alinhar com as prioridades do nosso futebol e de dar o futebol e de dar, vamos assim dizer, de dar essa vantagem ao nosso futebol moçambicano, de ter um projeto mais estruturado, mais organizado, né? Mas atenção, temos que ver que a sintonia não significa automaticamente que há robustez financeira, né? O que se pode esperar é uma maior capacidade de negociação, claramente, abertura para captar fundos, como eu disse anteriormente. Esse ministério podia surgir ou o governo podia surgir como o atrativo, o ponto atrativo para atrair novos recursos, novos patrocinadores por aí fora. E talvez também ia ajudar, talvez numa redistribuição, esse é o certo, mais estratégica dos recursos, né? Então, só assim teríamos um projeto mais robusto. Caso contrário, será apenas, como eu disse antes, uma fotografia institucional, né? Então, essa sintonia acaba sendo, sim, muito forte e importante já agora. Olhando agora para a notícia a nível internacional, falando da Liga Europa, em que o Futebol Clube do Porto foi aprovado nos oitavos de final.
O Porto venceu os Rangers por 3-1 no estádio do Dragão e na oitava e última jornada da fase da Liga. Com este triunfo, os Dragões terminaram em quinto lugar e garantiram o apuramento direto para os oitavos de final. Houve aqui, Mohamed, uma reviravolta. O Ranger marcou o primeiro golo por Gassama em 6 minutos e o Rodrigo Moura não ficou de fora, empatou aos 27 minutos, assim que é, e o Francisco Moura também fez uma reviravolta em 36 minutos. O resultado foi fechado por um autogolo de Emanuel Fernandes aos 41 minutos. Então, como avalia a maturidade da equipa do Fariol ao dar a volta a um golo sofrido no início ou tão cedo? Desde já, primeiro, dar os meus parabéns a todos os adeptos do Futebol Clube do Porto e já agora também de todas as equipes portuguesas que estiveram nas competições europeias, que conseguiram transitar para outra fase. Falando da maturidade do Futebol Clube do Porto, o que vimos foi um Porto com maturidade muito competitiva, rara, né? Uma maturidade muito rara. Sofrer um golo muito cedo nesse tipo de campeonato costuma abalar qualquer equipe, mas o coletivo do Farioli mostrou uma serenidade, não entrou em pânico, manteve o plano inicial do jogo, controlou o jogo. Então, essa capacidade de reagir sem perder a identidade, que mostra que as equipes ou a equipe do Futebol Clube do Porto já interiorizou aquilo que o treinador pede. Então o Porto, hoje em dia o que vemos, quando vemos um jogo do Porto, vemos um Porto menos emocional e mais racional. Então, capaz de transformar qualquer dificuldade em oportunidade. Então, é essa diferença, é esse fator que fez com que o Futebol Clube do Porto, mesmo estando a perder, conseguisse empatar o jogo e virar e dominando o jogo. Então, volto a dizer mesmo é dar os parabéns a todo adepto do Futebol Clube do Porto. Foi uma vitória merecida, foi uma passagem merecida pelo trabalho que eles estão a fazer, tanto na Liga Portuguesa e tanto na Liga Europa. E com esta aprovação nas oitavas de final, o FC Porto conseguiu mesmo evitar o play-off e garantiu o descanso mais cedo, neste mês de fevereiro. E achas que isso será bom para eles? Claramente que sim. Com este tempo, enquanto as outras equipes vão fazendo os play-offs, o Porto estará apenas preocupado em preparar os jogos, sem muita pressão, sem muita carga física, estará preocupado com o seu campeonato e talvez com a taça também, e será um tempo de descanso realmente, porque estando nesses playoffs seriam muitos jogos que tinham que fazer, seriam mais 1 ou 2 jogos que tinham que fazer. Isso em algum momento haverá trazer alguma fadiga tanto para a Liga, para que possam suportar a Liga Portuguesa e mesmo para a própria Liga Europa, né? Então, esse descanso é muito bem-vindo por todas as equipes que qualificaram diretamente para os oitavos. Sim, o Rodrigo Moura volta a ser mesmo decisivo aos 18 anos. Ele hoje o maior ativo e a face deste novo Porto europeu? Claramente que sim. 18 anos e tem sido decisivo em muitos jogos. Confirmou-se ou confirma-se como maior ativo, como disseste, do clube. E não é apenas um talento individual, é a forma como aparece, isso não se trata de um talento individual, né? Mas como queria dizer, é a forma como ele se apresenta nos jogos de alta pressão. Ele assume as responsabilidades nesses jogos difíceis. Então, é isso que distingue um jogador promessa e um protagonista, né? Hoje o Moura acaba sendo a face deste novo Porto europeu, né? É um jovem reverente, mas já com estatuto de líder. Então, o que tenho a dizer agora o que tem de fazer é tentar controlar esse crescimento do Rodrigo para que não se possa perder como muitos talentos que já vimos, que tinham tudo para dar certo, mas hoje em dia acabaram esquecidos, ou estão esquecidos. Então,
É muito bom ver um jovem dessa idade, 18 anos já, com esse cabedal todo para poder ajudar a sua equipe. Como eu disse num dos programas passados, entramos numa fase em que o que está a reinar agora são os jogadores dessa escala, 18, 19, 20, já vemos jogadores com 16, 17 anos a entrarem para equipes principais. Esta foi a sorte do Rodrigo e está a saber pegar bem. Espero que ele mesmo consiga estar no meio, ou as pessoas que lhe rodeiam saibam lhe trazer bons ensinamentos, bons conselhos, e ele saiba, o mais importante, ter ouvido para ouvir, ter capacidade de captação e boa aprendizagem para que se possa dar bem como um jogador de elite. Estamos mesmo na reta final do nosso programa. Mohamed, últimas considerações. Como sempre, agradecer a minha presença aqui. O habitual cumprimento para a turma de Ciência de Desporto, do ICID, Faculdade da UEM, mandar os abraços para casa e prometer também cá estar sempre que for chamado. E é desta forma que colocamos um ponto final e voltamos amanhã à mesma hora. Fique ligado a Mais Desporto TV para todas as atualizações que têm a ver com desporto. Até lá! Patrocinado por Apoio